Olá, amigos da Estreca Advocacia. Hoje eu trago mais um assunto da área de família e sucessões, partilhando os bens. A partir de bens de um casal, em tese se dá em função do divórcio, da separação judicial ou da desconstituição da união estável e também pelo evento morte. Então, ocorrendo algumas dessas situações, consequentemente, haverá a partilha dos bens auferidos durante o relacionamento conjugal. A partilha de bens, meus amigos, deve sempre seguir o regime de bens adotado pelo casal antes do casamento. Os regimes de bens que são os disponíveis para que os casais optem ou escolham fazer antes do casamento são os regimes já conhecidos de todos nós, que são o regime da comunhão total de bens, o regime da separação convencional ou separação obrigatória de bens, o regime da comunhão parcial, que hoje é o regime mais adotado entre os casais, e por fim o regime da participação final nos aquestos, que é um misto de comunhão parcial de bens e separação de bens. O regime de bens sempre determinará como será feita essa divisão do patrimônio, uma vez que pode haver a existência de bens particulares e bens comuns adquiridos ou auferidos pelo casal durante a convivência. Qual seria a diferença entre bens particulares e bens comuns? Os bens particulares são todos aqueles bens que a pessoa adquire ainda solteira, sem ter casado. Toda pessoa que tiver um automóvel quitado, um apartamento ou uma casa quitados, será considerado um bem particular. Por que eu enfatizo a expressão quitado? Se a pessoa, antes de casar, adquire um imóvel, um apartamento financiado, se ela paga durante 10 anos esse financiamento sem casar, sem estar casada, esse financiamento, até onde foi pago, pertence a ela, esse patrimônio. Se ela casa com esse bem ainda financiado, se ela casa e continua pagando o restante das parcelas, digamos que tem ainda mais 10 anos de parcelamento, a partir do momento em que ela casa, essa parte financiada passará a fazer parte também de bens comuns do casal, passará a fazer parte do outro cônjuge também, esse financiamento. Não é pelo fato da pessoa ter adquirido em solteiro ou solteira um determinado bem, que ao casar e continuar pagando, será somente dela. Não, terá que ser partilhado com a outra pessoa. O que são os bens comuns? Os bens comuns são os bens auferidos e constituídos a partir do casamento, ou a partir da união estável, a partir do início da união estável. Então, todos os bens adquiridos a partir desse momento são bens pertencentes ao casal, aos dois cônjuges. Os bens comuns, um outro ponto importante a ser esclarecido é que o fato de um determinado bem comum, que é o bem que pertence ao casal, estar somente em nome de um deles, não quer dizer que pertence somente a esta pessoa
a qual se encontra, a qual está em seu nome, né, essa propriedade, esse bem móvel ou bem imóvel. Então, pelo só fato de constar no nome de um, não quer dizer que pertença a ele, mas pertence ao casal, pertence aos dois e também deverá ser partilhado nas condições futuras, ocorrendo o divórcio, ocorrendo a separação, ocorrendo a desconstituição da união estável ou ocorrendo o evento morte. Então são essas as dicas que eu deixo agora em relação a esse assunto, partilhando bens. Gravaremos mais vídeos dando continuidade a esse assunto, porque é um tema extenso, com muitas coisas importantes, com muitas informações a ser veiculadas e dirigidas aí a todos os nossos clientes, amigos, todos aqueles que nos acompanham. Eu pedirei então que, se possível, aqueles que nos acompanhem, dê o seu like, compartilhe o vídeo. Estaremos aqui sempre gravando um assunto relevante do direito, a fim de trazermos aí uma boa informação, a fim de deixarmos os nossos amigos, clientes, todos bem informados a respeito da área jurídica. Então, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo.